conversando com o pessoal lá, né, da Ostra Fla, né, embaixada lá, não sei se é embaixada, consulado, eu sempre confundo, né, mas lá de Rio das Ostras, falando, cara, eu sou de uma época que nenhum time, nenhum torcedor iria admitir, aceitar ver o time jogar com uma postura daquela ali. E, no entanto, o time do Vasco parece que os caras estavam felizes, porque a grande vitória deles não é ser eliminado. Ser eliminado, eles sabem que praticamente já estão, que já entraram eliminados. Mas é de não passar um vexame para o Flamengo. E eu confesso perder a você... de pouco, né? Oi? Fala, Marcão. Perder de pouco. Então, e eu confesso a você, Castanha, meu irmão Marcão, que assim, cara, eu não aguento mais a gente não conseguir dar uma porrada nesse Vasco tão frágil, tão fraco, que a gente tem tido como adversário. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo, Castanha, e aí a gente pode entrar mais, aprofundar um pouco mais a tática. Eu acho que a gente entrou, é o mesmo esquema, 3-4-2-1, e aí os 5 primeiros minutos o Everton Ribeiro joga como esse ala esquerdo. Uns 5, 6 minutos ele muda, e aí o Bruno Henrique começa a fazer essa ala, e começa a arrastar muito, porque tava dobrado o lateral do Vasco, né? Tinham 2 laterais direitos, né? Assim, o Zé Ricardo consegue algumas proezas, né? Então ele tinha uma linha de 6 lá atrás com 2 laterais direitos, justamente para barrar esse avanço ali do nosso lado esquerdo. E mesmo assim, eu acho que com o Bruno Henrique no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer esse arrasto. E aí eu nem achei o Gabigol tão centralizado no primeiro tempo. Achei que ele abria bastante pela direita e conseguia fazer as jogadas ali. E a gente conseguiu ter pelo menos essa amplitude ali, conseguiu fazer as jogadas, né? Tem algumas jogadas boas no primeiro tempo, né? Tem finalização do Gabigol, 2 finalizações do Gabigol, uma bola, acho que se eu não me engano, é o Mateuzinho, toca para trás, ele chuta em cima da zaga. A outra bola que o Bruno Henrique do outro lado faz essa, né? Ele passa no facão e recebe essa bola e chuta, o goleiro defende, uma boa defesa. Tiveram algumas outras jogadas que o último passe não encaixou e tal, mas a gente conseguia ver um domínio do Flamengo e aquilo que o Castanha falou no começo. O Flamengo jogando no campo do adversário. Até ali, assim, a gente não aproveitou as chances que criou, né? E também faltava esse último passe e tal, mas o Flamengo tinha um amplo domínio até a hora do pênalti, né? É um pênalti claro nesse futebol moderno, né? Eu ainda... É muito estranho esses pênaltis que acontecem, mas hoje é um pênalti que não tem discussão, né? Vi muita gente do Vasco reclamando e tal, não sei o quê. Cara, é um pênalti que não tem discussão, né? A bola pega na mão, fala lá. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcão. Tava assistindo num barzinho, né, lá com o pessoal. Cara, uma televisão meio longe. Bate direto na mão dele, ao ele tentar cabecear e errar, ou ela bate na cabeça dele e vai na mão? Se bate na cabeça e na mão, não é pênalti. É isso. Ela bate direto na mão. Ele erra a cabeçada e a bola pega na mão. Então assim, é o pênalti de hoje em dia, né? Esse pênalti moderno aí, esse pênalti do VAR, na minha opinião, tá? Eu acho que deveria mudar a regra, eu acho que é impossível, mas hoje a regra é essa, a regra foi aplicada e foi aplicada corretamente. O Gabigol bate com a tranquilidade costumeira, né? Faz o gol. E ali no primeiro tempo ainda tem um outro pênalti. Eu achei aquela jogada do Bruno Henrique, a jogada que ele machuca o ombro, inclusive, né? Eu acho pênalti. O Bruno Henrique consegue dar um toquinho na bola e o jogador do Vasco chega, ele luxa ali o ombro, né? A gente vai falar até um pouco mais sobre isso. E aí eu acho que no segundo tempo, com a entrada do Lázaro, a gente perdeu essa profundidade do lado esquerdo. E ali eu acho que a gente perde muito das movimentações ofensivas, e aí eu acho que o Flamengo meio que desiste de jogar. Assim, não é que o Flamengo desistiu de jogar, mas eu acho que... e aí pode ser uma das frustrações do Alan, é o seguinte, eu não vejo o Paulo Souza com a mesma mentalidade do Jorge Jesus de atacar, até fazer 2, 3, 4, 5. Ele foi pragmático no jogo de ontem. Ele falou, olha, eu tenho uma vantagem, são 2 gols contra o Vasco, é um jogo que está controlado, né? Eu odeio esse controle de jogo com 1-0. O Alan sabe, o Alan vê jogo comigo, eu fico maluco, porque tá 1-0, qualquer bola bandida vai lá, entra, e aí a gente perde a vantagem, né? Mas parece que ontem foi mais ou menos isso que também o Felipe Luiz falou no final do jogo, né? A gente controlou o jogo, e aí a gente acabou realmente não tendo nenhuma grande oportunidade, tirando a jogada do Lázaro que sobra no Marinho. O Marinho bate ali meio cruzado, né? Nem bateu no gol e nem cruzou para o Gabigol que estava fechando na área. A gente perde a oportunidade do segundo gol. O segundo tempo, para mim, é muito frustrante,
porque a gente vê a fragilidade do Vasco, mas a gente não consegue transformar isso em gol, né? E isso vai dando uma certa ansiedade na gente, né? Não em todo mundo, em todos os torcedores, né? Mas eu acho que teve esse controle em excesso, sabe? Esse calma, foi muita calma, foi muito controle em excesso. E aí eu concordo com o Castanho, eu acho que as alterações foram tarde, né? Tanto a do Marinho como a do Pedro. Acho que elas acontecem muito no final do jogo, aonde você não consegue mais mudar o panorama do jogo. O jogo já estava se encaminhando para o final. E aí o Flamengo também não arriscou mais, né? Subir ali para tomar um possível contra-ataque. O problema é tomar contra-ataque do Vasco é meio complicado, com o Nenê puxando contra-ataque 40 anos e tal. É meio complicado. Né? O Peck estava muito atrás também fazendo essa marcação, então não tinha muito perigo. Mas eu acho que esse controle exagerado do jogo fez com que o nosso segundo tempo fosse improdutivo. Na verdade, a gente não produz, né? A gente não tem essa produção. Mas no primeiro tempo, que é o que dá para analisar minimamente assim na parte tática, eu acho que teve uma mudança. A mudança do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não fez a ala ali, depois foi jogar até mais centralizado, né? Junto ali com a Arrascaeta e tal. E eu acho que a saída do Bruno Henrique prejudicou demais a movimentação ofensiva no segundo tempo. Acho que a gente perde muito quando ele sai. E aí o jogo entra nesse marasmo, Castanho. Eu queria saber se eu vi esse mesmo jogo que você ou se não. E aí a gente pode entrar mais na parte tática. A questão do Bruno Henrique era justamente esse cara de velocidade no segundo tempo que ia, né, incomodar, né, o time do Vasco. O que mais me preocupou ontem, e aí eu vou colocar da seguinte forma, porque no primeiro tempo a gente dominar, mas não criar tanto, mas conseguir sair com a vantagem ali, beleza. Eu acho que faz parte, a gente vai mostrar hoje aqui imagens como o Vasco estava fechado. É difícil você furar, né, uma retranca dessa. Não é o Flamengo, é mundial. Procura aí, vocês vão ver. Agora, o segundo tempo preocupou, por quê? Porque o Vasco começou a sair mais para o jogo. Começou a abrir mais espaço. E aí é a hora que o Flamengo tinha que se aproveitar desses espaços que o Vasco saiu, né? Eu até ontem, eu fico falando no meu grupo de membros na hora do jogo, né? E até o Robinho, tem canal, participa aí também, fala assim, Castanha, tem que subir a marcação, tem que marcar lá. Eu falei assim, eu também acho, Robinho, mas olha só, eu até entendo que talvez eles tenham, né, puxado um pouco, baixado um pouco suas linhas ali para fazer o Vasco sair da zona de conforto dele. Ou seja, vem aqui jogar um pouquinho para poder a gente ter um pouquinho mais de espaço, né, para a gente não ficar batendo aí, de repente tentar dar um contra-ataque para o Vasco. Aí me preocupa, porque na hora que o Vasco saiu, não criou muito, é verdade, mas que ele saiu, a gente tinha espaço para poder, nem que seja num contra-ataque, ou como eu falei, dominar a bola na frente, e a gente não fez isso. E aí preocupou. Não sei se por característica, tá? Porque eu até acho que o Paulo Souza tem essa característica, Marcão. Mas no Flamengo ele já entendeu que isso não funciona. E aí a gente vai pegar o exemplo lá atrás do Rogério Ceni. Foi campeão brasileiro, mas a torcida não gostava, né, daquele jogo dele, de pegar e chegar na coletiva depois. Tivemos 70% de posse de bola. Quanto foi o jogo? 1-1 ou 1-0, Flamengo, que seja. E aí a torcida reclamava. Tanto que no começo do Renato Gaúcho, porque a torcida ficou toda assim, porque o time começou a fazer 3, 4, 5 todo jogo, e aí cria aquela euforia que é o Flamengo. Então me preocupou isso. Do segundo tempo, a gente ter criado... Agora, tem um detalhe também. Eu fiz essa pergunta hoje também lá na minha bancada, e aí posso perguntar para vocês. Mas aí, vamos perguntar jogador por jogador, quem vocês acham ontem que estava bem no jogo? Quem vocês acham ontem que jogou bem, seja do time titular, esquece o primeiro tempo, vamos falar do segundo tempo, e dos que entraram? Porque até o João Gomes, que a gente debate, e para mim é titular do time hoje, a gente pode tentar explicar, não é quer dizer que a gente concorda, a gente pode tentar explicar a escalação de Arão e Andrés, e não Thiago Maia e João Gomes, mas também não entrou bem no jogo ontem. O Arrascaeta, que é o diferente pra caramba, ontem não foi o Arrascaeta. O Everton Ribeiro afundou. Então, assim, o Lázaro também não entrou bem, fazendo uma grande partida. Defensivamente até ajudou, mas ofensivamente, zero produção. Ou seja, a gente não tinha, parece que força, ou foi alguma mentalidade. E, repito, o que o Felipe Luiz falou depois do jogo, foram tentar controlar e esqueceram de jogar, não jogaram no segundo tempo. E a gente viu várias vezes o Paulo Souza na beira do campo ali, mandando o time subir. E quando ele vai para a coletiva, Marcão, depois do jogo, ele fala que queria subir. E aí tem mais um detalhe. Quando vem as substituições, que entra o Pedro, entra o Marinho, o Flamengo volta a marcar
Uhum. O Flamengo volta a marcar lá em cima. Então, pode ser que uma mentalidade de jogadores, ou eles mesmos ali afundaram, não estão mais com físico para 90 minutos, aí a gente só vai saber, né, com a sequência de jogos. Mas realmente, o segundo tempo ontem foi preocupante. De que valeu? O resultado. O resultado, sim. Vamos comemorar, vencemos um clássico. Tem muita gente esquecendo de comemorar, né, uma vitória num clássico, saborear a vitória. Mas sobre o desempenho e achar que a gente pode ganhar mais do Vasco, sim, a gente fica preocupado, né, com isso. Então, resultado bom, desempenho ruim, na minha opinião.